Nesse longo mês sem novos capítulos de One Piece, nós fãs ficamos meio que sem chão, totalmente desolados e muito ansiosos por novidades da obra. Porém, o Oda não nos deixou a ver navios. Nós tivemos 4 livretos sobre informações de One Piece disponibilizados. E na edição da semana passada da Shonen Jump, ele soltou uma bomba, falando sobre a tão aguardada saga final de One Piece. Fiquem empolgados, aliados, o grande momento está chegando. Querem saber de todas as notícias que rolaram nesse hiato de One Piece? Então fiquem conosco no vídeo. Oi, aliados! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui é o Valier. E aqui é a Bárbara. E no vídeo de hoje vamos fazer um compilado das notícias que tivemos durante o hiato de One Piece. Então, como vocês já devem saber, o Oda soltou 4 volumes do Road to Log Tale, que é um livreto aí de informações bombásticas sobre One Piece, e também soltou nessa última semana uma mensagem na Shonen Jump que nos deixou muito ansiosos para a saga final. Então, se você está curioso para saber de todas as notícias bombásticas que tiveram e gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like e também se inscreve no nosso canal, porque aqui você vai encontrar notícias sobre One Piece, review, análises, teorias, não somente de One Piece, mas também de outros animes. E sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom, como já sabemos, One Piece está em hiato desde o lançamento do capítulo 1053, completando praticamente um mês. Esse capítulo, 1053, nos deixou de cabelos em pé para saber o que iria acontecer, mas até o momento nós não fazemos ideia do que vai acontecer no decorrer da obra. Porém, mesmo sem capítulos, nós não ficamos totalmente sem informações. Como nós falamos, o Oda lançou os 4 Road to Log Tale, que são esses livretos aí com informações e incrementos para a obra de One Piece. Então nós vamos resumir aqui para vocês o que foi falado nesses Road to Log Tale, porém o volume 4 ainda não foi totalmente traduzido, né? Está nesse processo de tradução ainda, então nós vamos falar o que vimos a partir das imagens que vazaram desse capítulo. E fora esses 4 volumes dos livretinhos de One Piece, o Oda ele soltou uma mensagem bombástica, então fique até o final do vídeo se você quer saber o que é. No primeiro volume lançado, nós tivemos informações muito curiosas sobre toda a jornada do Roger, a questão dos poneglyphs e principalmente aqueles 4 poneglyphs importantes, né, os Road Poneglyphs. Também tivemos muitas informações sobre os Piratas Rocks e alguns desenhos curiosos sobre o próprio arco de Wano, como deveriam ser alguns personagens. E o interessante desses volumes é que, além das informações que foram passadas, os próprios editores deixaram algumas perguntas como se fossem mistérios para resolver. Dentre eles, nós temos os mistérios sobre o próprio Rei dos Piratas. Como que foi o romance entre ele e a Rouge? Né? Por que ele botou o nome da sua espada em seu filho Ace? Por que Shanks chorou na volta de Roger de Log Tale? E muitas outras curiosidades sobre o Gold Roger. Além disso, nós vimos também a informação de que o Rox foi o inimigo mais poderoso que o Roger já enfrentou. Outra informação muito importante é que o livreto deixou meio ambíguo uma parte em que comenta sobre a batalha lá de God Valley. No livreto fala que nessa batalha houve a dissolução dos Piratas Rocks, mas também um outro acontecimento. E o que seria esse outro acontecimento que teve em God Valley? E até engraçado porque eles ficaram incitando muito essa dúvida na gente, principalmente sobre o Roger ter dado o nome da sua espada em seu filho, que eles fizeram uma comparação com Barba Negra dar o nome do Xebec em seu navio, Sabre de Xebec. Então, muito provavelmente, essa forma de passar o nome de algo muito querido, né? Por exemplo, do Roger passar o nome da sua espada tão querida para o seu filho, do Barba Negra colocar o nome do Xebec no navio. Será que isso foi uma forma do Oda de passar a vontade deles adiante? E se isso for verdade, será que a vontade maligna de Xebec de dominar tudo está ameaçando o mundo, só que dessa vez pelo Barba Negra? Algo muito interessante que esse livreto trouxe foi a comparação da jornada do Roger com a jornada do Luffy. Então, para chegar a Long Tail, o Roger precisou coletar os 4 Road Poneglyphs para saber a localização da última ilha. E o Luffy também precisa fazer isso. Porém, agora, na jornada do Luffy, esse Road Poneglyph não está mais lá. Então, o livreto ele destacou 3 possíveis locais para estar esse último Road Poneglyph, que seriam locais que os Mugiwaras ainda não exploraram, como Elbaf, Hashinosu e a Ilha de Vira. E, bom, querendo ou não, Elbaf é uma ilha que tem relação com Chapéus de Palhas, né? Os próprios gigantes lá em Little Garden falaram pro Usopp visitar Elbaf um dia, que era a terra natal deles. Depois os gigantes lá em Enies Lobby também.
Então os Chapéus de Palha eles já têm esse desejo de ir pra lá. Hashinosu é uma ilha que tem ligação com Barba Negra, e se o Luffy for enfrentar alguma vez ele, talvez ele precise ir lá, ou talvez ele se encontre em outro lugar. Mas agora vira. Quem se lembrava dessa ilha? E o mais curioso foi que, além desses 3 nomes, o livreto ele trouxe alguns outros nomes de ilhas. Só que ele destacou essas 3, deu muita ênfase a essas 3. E Vira foi uma ilha que foi citada somente 2 vezes no mangá e ninguém deu bola. Eu mesma nem me lembrava dessa ilha, eu só fui lembrar quando a gente leu esse Road to Logtail e eu fui pesquisar depois. Então ela foi citada realmente 2 vezes. Uma vez, que foi a primeira no Diário do Norland, e uma segunda vez quando a Nami leu um jornal que havia uma notícia sobre essa ilha, falando que estava em caos e que tinha sido dominada pelo próprio exército revolucionário. Mas para eles terem destacado essa ilha, muito provavelmente alguma relação vai ter que ter com os Chapéus de Palha. E como foi noticiado, teve influência do exército revolucionário, será que esse exército revolucionário ainda está usando essa ilha, sei lá, como uma possível base, um esconderijo? Porque se sim, há uma possibilidade do Luffy até lá, né, ou ser levado até lá pelo próprio Sabo. Mas que curioso, né? Muito curioso. Talvez tem esses arcos ainda em One Piece. Acho meio difícil, mas talvez tenha, né, o arco de Elbaf, como muitos já dizem, Hashinosu e também nessa ilha de Vira, vai saber. Já no volume 2 nós tivemos algumas informações sobre as grandes consequências do Harry, né? Os acontecimentos de lá tiveram margem para 3 notícias bombásticas. Uma tentativa de homicídio, uma fatalidade e o resultado da votação que foi a abolição dos Shichibukais. O Harry, só com esse pouco que sabemos, já demonstra ter sido um acontecimento caótico. Depois dele, os Shichibukais acabaram, algo aconteceu com Alabasta, será que aconteceu alguma coisa com o Vivi e o Rei Cobra também? E também algo aconteceu com o Sabo. O que foi que aconteceu? Que deixou todo mundo chocado. Além do mais, vimos que os Gorosei estão loucos para apagar uma luz. Quem seria essa luz? Será que foi a Vivi? Ou será que tem alguma relação com Barba Negra? Ou será que essa luz se relaciona com o próprio Deus Sol? O Nika, Luffy. E o livreto enfatiza muito sobre o Sabo, né? Ele traz novamente a reação de todo mundo quando saiu uma notícia sobre o Sabo no jornal. Então o Oda realmente quer nos instigar a achar que algo muito horrível, muito grave aconteceu com o Sabo. O que será que aconteceu com ele? Além disso, um outro assunto que o livreto abordou foi sobre a conexão entre Shanks e Barba Negra. Um é o total oposto do outro, mas ao mesmo tempo um pouco semelhantes, já que ambos fazem as coisas por baixo dos panos e sempre que algo grande acontece, um dos dois estão envolvidos. Por falar nisso, o livreto ele destacou todo o lado perspicaz e estratégico do Barba Negra, inclusive deixou uma dúvida que acredito que ninguém tinha imaginado isso até o momento. O livreto simplesmente jogou no ar. Será que é o Barba Negra que está por trás de todas essas grandes brigas entre os piratas? Nós sabemos que a grande maioria dos acontecimentos lá na Grand Line ocorreu justamente por influência do Barba Negra. Tudo que ele planejou foi dando certo. Ele planejou entrar no bando de um pirata de renome para conseguir uma Akuma no Mi. Ele deu certo. Depois ele fez de tudo para se tornar um Shichibukai e conseguiu. Tudo isso para conquistar uma tripulação de renome e muito perigosa. E ele conseguiu fazer tudo isso. Inclusive matou o seu ex-capitão, que também era um desejo dele. Será que além daqueles acontecimentos, o que está acontecendo agora também é por conta dele? O livreto também trouxe algumas informações sobre as espadas de One Piece, então ele colocou lá as espadas divididas pelos graus que temos e alguns exemplos de espadas que estão dentro desses graus, como as espadas do Zoro, a espada do Mihawk, do Roger, do Barba Branca. E também ele trouxe alguns rascunhos, né, que ele sempre coloca nesses livretos, de como seria a tripulação do Kaido, os Tobiropos, as calamidades, além do próprio Kaido, que nos rascunhos da sua forma híbrida era totalmente diferente do que foi pra valer. E quando o Oda fala sobre as espadas, ele também coloca alguns rascunhos, alguns quadros ali. Em um desses quadros, ele trouxe aquele velhinho lá da vila do Zoro, que fundou aquela vila Shimotsuki lá no East Blue, chamando o Zoro de Zoromaru. Isso, a primeiro momento, não parece nada demais. Mas quando a gente para pra pensar, por que ele chamou o Zoro assim, né? Zoromaru. Quem mais tem Maru no nome? Justamente o Shimaru, aquele que todos nós achávamos ser o pai do Zoro. O Oda disse que não, mas será que não mesmo? Qual será a relação dele com o Zoro? Já que até o velhinho chamou o Zoro de Zoromaru.
não seria do nada. O Oda não ia colocar isso por nada também. Muito estranho isso daí. Ou ele tá querendo fazer a gente acreditar numa coisa que não existe, não sei, vamos ver, né? Já o terceiro volume, ele começou nos mostrando sobre o despertar das Akumas no Mi. Ele falou que quando a mente e o corpo são finalmente capazes de aproveitar o verdadeiro potencial da Akuma no Mi, ocorre o despertar. No caso da fruta do Luffy, ela passou 800 anos sem ser desperta. Será que o Luffy foi o único que conseguiu sintonizar a mente e o corpo na mesma batida, na mesma frequência que a Akuma no Mi desejava para ocorrer esse despertar? Falando em sintonia, o livreto jogou uma pergunta. Será que foi curiosidade ou já estava decidido? O livreto falou que lá em Skypiea, quando teve aquela festa do lobo com todo mundo dançando ao redor da fogueira, a mesma batida dos tambores que estavam acontecendo foi a mesma batida do coração do Luffy no momento que despertou a sua Akuma no Mi. O volume também nos mostrou um compêndio de várias Akumas no Mi que apareceram na obra. O curioso foi ver a fruta da Toki lá, denominada realmente como Toki Toki no Mi, na classe ali das paramécias. Será que esse realmente é o nome da fruta dela? Ou o Oda só colocou porque foi uma associação que os fãs fizeram e depois vai revelar que essa fruta tem algum outro potencial e um outro nome como a fruta do Luffy? Já na galeria de imagens desse volume focou principalmente na Yamato. E o mais curioso dessa galeria foi quando lembramos que o One Piece era para ser bem mais curto. No caso, o One Piece não ia ter os Shichibukais, ia ter somente os 4 Yonkous como os vilões. O Kaido provavelmente ele seria um dos últimos vilões que o Luffy ia enfrentar. Então, se nós pensarmos mais ou menos em termos de sequência, o arco de Wano era para ter acontecido no lugar do arco de Alabasta. E quando nós vemos a galeria de imagens, nós vemos que os traços da Yamato não são os traços atuais do Oda, mas sim os traços antigos, quando ele fazia os personagens mais quadrados, bem sem muito detalhe, assim. Ou seja, será que a Yamato foi a primeira princesa que o Oda pensou e depois, com o passar do tempo, ele foi colocando mais coisas na obra, ele foi dando espaço para outras personagens femininas? Inclusive, nós vemos que várias personagens femininas têm algumas características que a Yamato deveria ter. No caso, tem uma forma da Yamato que lembra muito a forma demoníaca da Robin. E também nós vimos uma imagem da Yamato toda gigantesca, com alguém bem miudinho do lado, conversando que queria desbravar o mundo, fazer as suas aventuras, mas tinha muito medo de sair para fora, conversar com as pessoas, assim como a Shirahoshi tinha. E agora sobre o quarto volume, então no dia que nós estamos gravando ele ainda não foi lançado oficialmente, mas as imagens que saíram demonstram que falará sobre as maiores recompensas reveladas até o momento, bem como várias curiosidades sobre a criação e o designer do Gear 50. E mais alguns rascunhos de cenas do Oden e os Bainhas Vermelhas. E esse volume, pra mim, acho que será o mais interessante, né? Quem não quer ver as ideias que o Oda teve de designer na criação do Gear 50, né? Que foi algo que chocou todo mundo. E também curiosidade sobre as recompensas. Acho que vai ser muito legal ver isso. E talvez aí quando sair, a gente traz um vídeo atualizando vocês sobre o que foi revelado nesse último volume. Então nós tivemos várias informações liberadas para nós, né? Nesse pequeno hiato de One Piece. Mas não parou por aqui. A notícia bombástica que o Oda soltou na última semana deixou os fãs simplesmente loucos. Meio que soou como que de fato o arco final, o clímax final de One Piece está para começar agora após o ano. Então nessa mensagem o Oda diz: quando eu era garoto, sempre sonhei em ser alguém que criaria o mangá com o arco final mais empolgante de todos. Espero estar à altura do desafio. Agora temos só um restinho do arco de Wano e tudo está pronto. Me preparei para isso durante 25 anos. Dito isso, está tudo certo se você resolver ler One Piece começando desse ponto, porque a partir de agora abordaremos o One Piece. Vou desenhar todos os novos mistérios deste mundo e será super interessante. Apertem os cintos e, por favor, fiquem comigo só mais um tempinho. Gente, e que notícia foi essa, né? O Oda ele já vem preparando o terreno aí pro final de One Piece há muito tempo, mas quando a gente lê uma mensagem dessa, que parece que realmente agora o One Piece vai acabar, me dá até um negócio, gente, eu não quero que acabe, mas também já dá muita empolgação de saber os mistérios que o Oda vai desenhar, né? Finalmente, todos aqueles mistérios que ele levantou até esse ponto começarão a ser revelados. E com certeza esses 4 livretos que foram liberados para nós foi simplesmente para aumentar o hype e falar,
Tá vendo esses mistérios aqui que a gente colocou nos livretos? São esses que eu quero revelar agora, a partir de agora. E, gente, é muita coisa. É muita coisa. Se nós já estamos empolgados pensando nisso, imagina o Oda que ele já tinha a história, ao menos o final, quase que preparado há 25 anos. Nossa, ele deve estar... Ele se preparou pra isso a vida inteira, praticamente, né? E agora ele vai mostrar pra gente realmente o final que ele pensou pra One Piece, né? Esse universo tão vasto que ele vai ter que fechar agora e colocar um fim nisso, meu Deus. Imagino que ele deve estar muito nervoso, assim como eu tô pro final da obra. Ele deve estar à flor da pele, né? Imagina ele pensando se nós vamos gostar do final, se esse final vai ser digno de uma obra estrondorosa. Mas com certeza o que vai acontecer em One Piece a partir de agora, preparem-se, porque vai ser puro hype. Bom, pessoal, mas então esse foi o nosso vídeo. Trouxemos aí esse resumão das notícias de One Piece. Essa semana já sai capítulo, graças a Deus. Então esperem que na próxima semana já vamos trazer o review pra vocês. Mas é isso, pessoal. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E se vocês se lembraram de mais algum mistério que o Oda não colocou nesses 4 volumes do Road to Log Tale. Então nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!